Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Naí. Sou Ismael Amorim, estou aqui com a minminha parceira Rayane. Olá. Estou aqui hoje com o senhor Alexandre Aparecido da Silva, popular Xande. Ele mesmo, cara. Alexandre é o que ninguém conhece, viu? Todo mundo conhece como Xande Style. Prazer imenso estar aqui, prazer imenso conhecer a Rayane, grande parceiro Ismael, Tamo galera junto. do podcast. Galera que tá atrás das câmeras aí, o cara é fera demais. Obrigado aí pelo convite, obrigado a Veste, né? Por estar sempre aí contribuindo para a sociedade, né? Tendo esse lado cultural, local, é muito importante para nós. Valeu, meu querido. E aí, aproveitar, né, pra gente trazer coisas inéditas, como, por exemplo, a apresentação do seu nome aí, né? A galera conhece muito mais como Xande Style, né, mano? Cara, Então... só isso, praticamente. Não, eu mesmo, para ser muito sincero, se a pessoa me chamar pelo nome, às vezes eu não escuto. Não vira, né? Não vira, você não tem costume frequente, né, de ficar escutando o próprio nome, assim, quando você tem um apelido assim mais constante. A gente, né, vai recapitulando o perfil ali, né, igual o seu, você é um cara aí bem ativo em diversas frentes, né? A Rayane estava fazendo o dever de casa, né, Rayane? Já conhece verdade. a figura, mas ainda assim a gente estava lá, dando mais uma olhada no seu canal, né, do YouTube, lá do Movimento Livre, né? Enfim, várias frentes aí. Só vamos repassar elas aqui junto contigo, que a gente pode se perder nelas, mas você aí que, né, tem uma experiência vasta também na área de produção audiovisual, né, cara? Mas personal trainer, também tem esse lado cultural fortíssimo que nós vamos explorar bastante dele aí, mas faz aí uma apresentação sua para a galera que não conhece. Então vamos lá então. Então sou o Xande Style ou Alexandre Aparecido, vai depender muito também do perfil, né? Sou formado em Educação Física, né? Formei pela Faculdade Atenas em Paracatu, pós-graduado, né, em Nutrição Esportiva, Base Fisiológica e Treinamento Esportivo, né? E Medicina Avançada do Esporte também dentro da área da Educação Física. Sou representante e dono da Unic, Produção e Mídias Culturais. Tenho a sociedade do The Blacks Studio, né, que é um estúdio de dança, o primeiro estúdio de dança que teve em Unai, com pretensão maior, foi o nosso. Sou representante também, coreógrafo e produtor também do Black Dance Style, que é a nossa associação de dança desde 2008, né? E faço parte como agente cultural local também. Fora a área da edição e produção de audiovisual também, que é por nossa parte também. Sim, aí, ó. Né? É sempre bom deixar ele passar essa frente aí, que a gente não conseguiria gravar tantos atributos aí, não. Seja muito bem-vindo, meu brother. Obrigado. Também, entre outras frentes, para quem não sabe, o Xande esteve com a gente em parcerias, né, de alguns trabalhos e tudo, e um dos que ajudou a gente a iniciar, né, pelos bastidores também, aqui pelo próprio podcast Naí também. Um grande parceiro aí das antigas, que a gente tem mais uma vez uma alegria imensa de receber por aqui. Com certeza. Xande, currículo enorme, né? Bacana. Mas eu tô curiosa aqui para saber sobre a sua trajetória até a dança. Me conta como que foi. Olha, minha trajetória com a dança foi muito engraçada, porque assim, quando a gente surgiu, né, que o Naí recebeu o primeiro grupo de hip hop, que foi o Black Dance na época, nem tinha o style ainda, né? Ele surgiu na periferia, surgiu lá no Canaã, lá no Caique, né? Eu comecei a dançar porque eu tive um parceiro, um grande amigo e hoje parceiraço na linha de frente do Black Dance Style, que é o Clevion Santos. Ele foi o cara que me ensinou, ele que deu origem ao Xande Style. Tanto é que esse nome de Xande Style meio que veio associado com ele também, porque assim, era só nós dois. E aí depois veio 3, veio 4, mas as danças não vinham assim, né? Você aprendia wave, que hoje a gente sabe que é pop, Blake, que nem se fala mais, que é outros nomes hoje. Começou com isso, né? E ele veio se associando e a mania do Xande começou ali. Aí a gente recebeu uma proposta de dar aula no estúdio da Tia Ciciane, que ficava de frente ao Bretas ali. Então, eram os caras do Kaique ali, de repente você sobe para dar aula no centro, né? Pra galera que tinha dinheiro. Isso foi uma coisa assim, um ápice, porque nunca aconteceu. Só que aí, ao mesmo tempo, surgiu a visita do CREF, aí, né? O CREF, ele veio e falou assim, peraí, você não pode dar aula, não. Você não é formado. E aí que foi aquele choque de realidade, né? Porque, culturalmente falando, você não precisa de uma formação acadêmica para dançar. Mas para dar aula, aí já muda, né? Que você está falando de um ensinamento, né? Você produzir alguém para ser alguém, aí você já precisa ter uma formação, né, acadêmica. E até então você nem tinha ideia dessa informação? Não, eu ainda estava aprendendo os nomes da dança, assim. Não tinha noção nenhuma, não. E aí Tia Ciciane também ficou sem entender também, né? Mas assim, sempre foi parceiraça, sempre me ajudou.
Tem outra história também para contar disso que foi muito interessante hoje. Só que com isso me fez realmente entender ali e buscar isso. E aí, em vez de eu ir para Facto, eu decidi ir para Paracatu porque eu tive um colega que gostou demais lá, né, da estrutura em si. Só que foi desafiador, porque eu trabalhava na farmácia, trabalhava das 7 às 7 da noite. Foi um custo meu patrão me liberar às 5 horas da tarde, para poder pegar o ônibus 5h15, ficava bem ali no Treve e ir para Paracatu. E a rotina era essa. Chegava meia-noite e meia, 1 hora, 6 horas tinha que estar em pé, 7 horas trabalhando, e a rotina foi essa por um longo tempo. Muita força de vontade, hein? Muita determinação, muito querer. E assim, imaginei na minha cabeça, vou entrar, educação física, vou jogar a bola, vou ficar dançando, super tranquilo. Vai. Hoje o profissional de educação física, ele literalmente ele precisa saber sobre medicina, sobre nutrição, sobre fisioterapia, sobre pilates, é muito enfim. importante, né, cara? Assim, você vai pegar, às vezes, um aluno ali com uma situação específica no joelho, né? Um exemplo. Não sei nem se é seu foco, né? Mas você precisa entender toda aquela logística ali. Um eventual não profissionalismo, vamos dizer, numa conduta ali, você pode ocasionar uma lesão para a vida, né? Então, é muito sério. É um trabalho que, antigamente, né, a gente tinha uma outra leitura completamente diferente, igual você falou, jogar bola, não sei o quê. Mas, hoje em dia, até pela alta, acredito que pós-pandemia, principalmente, né, as pessoas entenderam muito mais assim, a importância e acredito que, automaticamente, a valorização profissional também, pelo conhecimento que é necessário ter, também veio com isso. Com a pandemia, aumentou uma média de 300% a 400% de novos, né, atuantes na área de musculação. E você falando, cara, a questão da lesão hoje, se você pegar o nível de clínicas que abriu, de fisioterapia, enfim, pilates, é muito grande. As pessoas se lesionam muito. E lesionam por uma coisa simples. Desequilíbrio muscular, para começar. Você tendo uma noção de desequilíbrio muscular ali, né, você começa a favorecer um músculo e atrapalhar o outro. E aí uma coisa puxa a outra. Aí você tem um tendão mais fraco e aí por aí vai. Então, se você pegar hoje a histórica de dançarinos que se lesionam com o tempo, de prática, é gigantesca. Eu nunca parei. De segunda a segunda. Lógico, você sente uma dor aqui, outra ali, você faz um movimento, você não está tão novo igual antigamente, mas a gente não tem lesão. Ô, Xande, a própria dança, então, ela é considerada uma atividade física, né? E ela ajuda nesse fortalecimento muscular também? Com certeza. Existe uma separação muito interessante que às vezes a gente também não sabe. Atividade física e exercício físico. Também são uma divisão que às vezes as pessoas não entendem um pouquinho. Atividade física é tudo que você faz no seu dia a dia sem um cronograma, sem uma periodização. O que é uma periodização? Vai fazer 3 séries de 10, vai descansar X segundos. Você não faz isso em casa, né? Não. Vou passar 3 rodos aqui, descansar 10 segundos para poder continuar. Então, isso é uma atividade. Vou caminhar quanto tempo? Não sei, vou caminhar. É uma atividade. Um exercício físico tem uma periodização, uma ordenação, uma intensidade, um volume, né? Entendi. Aí você pode ver que às vezes as pessoas falam, o médico principalmente, então alguns médicos que acham que são profissionais de educação física. Aí você pode fazer uma atividade. Qual que é a atividade? Musculação, foi mais. Atividade já é outra coisa, musculação é exercício. Então tem uma separação. E aí sim, a dança ela tem essas periodizações. Por exemplo, a gente está passando por um processo agora de desenvolver a coreografia do movimento livre. Então a galera sabe que tem uma hora para chegar, X tempo de aquecimento, X tempo de treinamento. Aqui vocês têm 10 minutos de descanso e que volta a coreografia, agora vocês vão embora. Sábado é assim, domingo é assim, sabe? Então é mais ou menos por aí que a gente trabalha. Então tem sim uma rotina de priorização, recuperação, descanso. Mas isso já é desde que você começou a aprender ou já é algo que você implementou junto ao seu conhecimento ali? Conhecimento. Interessante isso aí, porque eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, que você tem uma rotina de aquecimento ali, né? Tem. E o aquecimento ele é muito importante porque dá o start do desenvolvimento do aluno ali, ou dos dançarinos, ou que seja os bailarinos, né? E também é interessante você falar isso, porque um dançarino é aquele dançarino base, por exemplo. Eu sou um dançarino freestyle. Aí você olha para aquele lá, ele tá girando no chão, você sabe que é break, o outro tá pop. Mas quando ele entra pro grupo, que todos têm que ser ordenados e dançar da mesma forma, já se chama bailarinos, não é mais dançarinos.
Então tem essa questão também. Organizado já tem essa nomenclatura. Já tem essa nomenclatura. Que isso não era a nossa base, não. A gente só dançava. Não tinha, a gente não tinha nome, não tinha nada. Depois só vem força de a vontade. teoria, né? Primeiro era a prática. Aí depois você vem, né, adquirindo essas informações, assim, que é válido demais, né? Para você passar para um terceiro. Xande, você ensina quais os estilos de dança? Então, qual que você precisa? Todos. A gente começa por aí. Personalizado. Hoje, por isso o Xande Style, né? Eu falei lá atrás, mas... Mas já fica a pergunta também, por que o nome Style? Você comentou da referência de antes, mas o que significa Style? Assim, o Style é o estilo, né? Uhum. É igual ao nosso grupo. Nosso grupo era Black Dance. Depois volta na sua, viu? Desculpa, que eu falar ali, eu vou aproveitar para encaixar mais essa. É porque o Black Dance era grupo de dança negra, né? O Style era estilo. E o estilo ele veio pela necessidade. Porque surgiu um grupo na época que chamava Teriark Elite Break. Era um grupo de um camarada que estava em Brasília, que ele veio para cá, e aí juntou uma galera aí e quis vencer o nosso grupo de todo jeito. Uhum. E aí a gente não tinha ninguém que dançava break. Aí quem teve que aprender? Sim. Mas aí de repente faltou outro estilo de dança, que não tinha hip hop. Como é que você vai para competições externas sem ter coreografias? Quem teve que aprender? Entendeu? Aí, a gente falando da Tia Ciciane, ela simplesmente, assim, chegou um momento na vida dela que ela teve que engravidar. E ela virou pra mim e falou assim, então, Xande, engravidei, alguém tem que assumir as turmas de ginástica rítmica. Aí eu falei, tá, Tia Ciciane, mas eu sou homem e não tenho flexibilidade nenhuma, não consigo nem encostar na ponta do pé. Como que eu vou aprender isso? Né? Fazer estrelinha, a gente não tinha noção nenhuma, eu não tinha noção nenhuma. Aí ela, então, você tem um final de semana que eu posso te passar muita coisa, aí o resto você vai pegando. Aí eu falei, tá, mas sua mãe dá aula na FACT, tem muitas alunas lá que fazem aula, né? É muito mais fácil e tal. Ela, não, mas eu tenho certeza que você vai desenvolver bem. E eu peguei aquilo como desafio. E, pra ser sincero, foi um desastre. Sabe? Foi um desafio, assim, que foi um desastre. Porque as alunas não tinham costume com homem, né? E a maneira de eu lidar com a periferia é diferente de você lidar com pessoas do centro. Ou seja, a maneira que você lida com um projetista é diferente do que alguém que está pagando como forma lúdica. Ou para passar o tempo. Né? E aí eu via o quê? Eu via os vídeos dos gringos alongando as meninas, usando métodos um pouco mais avançados. E eu estava naquele ápice da faculdade. Músculo X, músculo Y, sabendo onde que puxa, onde que não puxa. Rapaz, as meninas começaram a ter medo de mim. E aí começaram a sair realmente da aula, sabe? Eu falei, tia Cícia, eu tô acabando com a sua aula. Não, Xande, mas é assim mesmo e tal. E beleza. Aí mas deu voto de confiança. Deu voto de confiança. E eu comecei a melhorar cada vez mais. Só que chegou um ponto que ela virou pra mim e falou assim, Xande, eu decidi não vou continuar mais as aulas. E aquilo ali pra mim foi uma dor no coração. Porque assim, as poucas que sobraram melhoraram muito, sabe? Do nível que eu comecei. E aí você nota, ser professor, você sabe disso. Aí eu falei assim, cara, e agora? Acabou? Tipo, eu vou deixar... Agora é isso. Sabe? E aí eu falei, cara, eu vou caçar um jeito. E nisso eu já estava dando aula lá no Grupo B. E o Grupo B foi muito importante para minha vida profissional. Foi mais ou menos assim. Comecei a trabalhar, lembro até hoje, o Ricardo, que dava aula de spinning, estava lá recebendo os currículos. Eu tinha acabado de vir de um caos da farmácia, que era assim. Meu patrão falou assim, ou é faculdade... ou é farmácia, mas eu não te libero para fazer estágio. Porque eu precisava ficar um dia por semana em Paracatu durante X meses. E para ele era inviável. Só que eu já tinha deixado acumular 2 meses de férias, 2 anos sem tirar férias, justamente para ir abatendo. Mas ele não aceitou. Aí eu brinquei, falei, então só tem como você me mandar embora. Cara com 8 anos de farmácia, jamais iria imaginar que ele ia me mandar embora. Aí ele falou, então amanhã você traz sua carteira. Eu falei, então tá, então. E realmente ele pediu a carteira. Realmente foi. Cara, foi desesperador, porque aí começou a parcela de ônibus, faculdade querendo não era barato na época, né? Tipo, o salário ficava por conta. E aí, de repente, não tinha nada. Aí eu cheguei na minha coordenadora para trancar o custo, né? Falei assim, Roberto, infelizmente, eu não vou conseguir continuar. Ela, por quê? Aí, dinheiro, isso e tal. Não, se for o dinheiro, o problema não é esse. Você vem para cá, ué. Você trabalha numa academia, assim, assado. Em Paracatu. Aí eu pensei, pô, uma ótima maneira de evoluir, né? Só que ao mesmo tempo eu já olhei pra cá, pra Unai. Eu falei assim, minha mãe fica, e o grupo como é que fica? Tá começando agora o grupo também.
como é que as coisas ficam? E aí eu decidi procurar serviço. Uma coisa que eu, graças a Deus, nunca precisei fazer isso. Né? Eu acho que quem se destaca não precisa focar em aparecer tanto. Ele só tem que fazer bem feito. E minha vida toda, minha mãe me ensinou foi isso, fazer bem feito. Não importa o quê, importa é fazer. E bem feito. E bem feito. E aí eu decidi procurar. Eu fui e tinha tal desse Zumba, viu? Inclusive eu vou levar o Bruno depois pra fazer uma aula. Então, Dá umas mexidas, umas reboladas. mexer mais na mobilidade. Cara, mas na hora que eu olhei o vídeo, eu falei, não, isso não é pra mim não, velho. E nem tô acreditando que eu vou ganhar dinheiro rebolando. Cara, mas só tinha aquela oportunidade. Eu cheguei, entreguei o currículo pro Ricardo, só que aí o Ricardo recebeu assim, ah não, beleza, eu vou deixar aqui, na hora que os donos aparecerem, eu entrego o seu currículo assim como os outros estão aqui. Eu falei, vixe, já não deu certo. Já não tá E aí eu já tava indo embora. Só que eu lembrei que eu tinha acabado, assim, há 2 meses atrás a gente tinha vindo de Brasília de um evento que era a seletiva da Copa do Mundo. Então eles selecionavam vários dançarinos para participar da grande coreografia de abertura. E a gente chegou aí lá. E aí eu ganhei uma oportunidade de apresentar meu trabalho, simplesmente que eu falei. Falei assim, então, eu sei fazer outras coisas. Tava saindo, já tinha sido eliminado, ele sabe, faz aí então. Aí botou uma música lá, comecei a rodar no chão, fazendo, não sabia nem noção do que eu tava fazendo, mas fiz. E o cara achou interessante. Eu fiquei para a seletiva dos 200, né? Que era assim, era 400, 200, 100, começava a cair. Só que eu não consegui passar, ficou só nos 200 mesmo. Mas foi interessante. Aí isso veio na minha cabeça como start. Eu falei assim, cara, eu tenho um vídeo aqui, ó. Olha aqui, eu sei fazer isso aqui, ó. Não sabia nem o que eu tava fazendo direito. Aí, você sabe fazer isso? Sei, não, então espera aí, eu vou ligar pro Brian aqui. E ligou pro Brian. Aí o Brian foi lá e mostrou o vídeo pro Brian. Eu falei, não, vem cá, eu vou te mostrar a sua sala ali. Foi com essas palavras. Sua sala é essa aqui vai ter um vidro, aqui vai ficar um palco. Assim, mas como assim? Minha sala, você nem ouviu o currículo? Eu falei, não, você sabe fazer aquilo e usa um beijo menos. Ah, mas não tem que fazer o curso? Tem, você vai fazer o curso. Pode deixar que eu ajeito isso aí pra você. Que legal, cara. Entendeu? Então as coisas veio se criando aí. É um estalo de empreendedorismo, né, cara? Porque exatamente. É o famoso vendedor, pensar, né, cara? É que olhar, pensar fora da caixinha também, né? Tipo assim, eu posso só deixar o currículo que todo mundo tá fazendo também, mas espera aí, eu tenho algo a mais. E aí, isso se ligou, aí tive essa oportunidade. O voto de confiança do Grupo B foi gigantesco em cima de nós. Tanto é que eu levei meu sócio para lá para dar aula comigo. E aí eu levei minhas meninas da ginástica, as poucas que sobraram para lá também, né? E de lá vai se criando esse amor incondicional pela ginástica rítmica, né? Eu tive uma aluna que morava no Mamoeiro, ela saía de lá para ir lá fazer aula. No tempo que as meninas estavam fazendo aula comigo, o tempo que ela gastou para chegar no mesmo nível foi gigantesco. Foi em questão de 2 meses, 2, 3 meses. Até ela receber uma oportunidade de competir e participar de uma equipe competidora em Belo Horizonte. Então, assim, é uma menina que saiu do Mamoeiro, hoje não mora mais na cidade, porque recebeu uma oportunidade fora. Se destacou. Devido a isso. Eu fui o primeiro a entrar na faculdade. Hoje a gente é a média de 17 formados. Cada um na sua área, pilates, advogado, enfim. E aí, o crescimento da dança, o Unai, ele me ligou em outra informação. Crescimento humano. Porque deixou de ser mais dança, né? E a gente tem um linguajar... Começou com a pura dança, mas depois sim, vai começou com o evoluindo. intuito de dançar, mas aí a gente percebeu que não é dança o importante, sabe? Se você dançar bem, é uma consequência. Bacana, show demais. Mas a formação humana ela é principal. Caráter, responsabilidade, ética, disciplina. Então é isso que a gente abraça hoje, né? É isso que nossos projetos fazem parte, né? Então, vou ficar 3 horas aqui falando do Xande. Mas o Xande ele nunca esteve sozinho, ele sempre teve uma equipe, ele nunca trabalhou sozinho e ele nunca vai trabalhar sozinho, né? Então, o Black Dance Style, o T-Blacks Studio, né? Enfim, os parceiros da Unic. Cara, sem palavras para falar de cada um. Eu só aproveitando, pegando um gancho, pode-se dizer que foi essa situação que você viveu lá de estar dando aula sem ter o CREF, que foi um estalo para você fazer a faculdade e aí isso, né, desencadeou todo o restante. Então, com certeza. Peraí, com mais conhecimento, você já agregou para a dança, você já podia dar aula mesmo, né, sem precisar ser impedido aí por um órgão maior e tudo, né, e aí volta na pergunta que a Rayane fez, né, há um pouquinho de tempo atrás. Então, é meio que um mix, né, para te dizer assim, como chegou na dança, né, que foi a pergunta dela, é meio que um mix disso tudo. Com certeza. Isso aí é uma coisa que não tem como negar. Uma coisa vai arrastando a outra, né? E uma coisa que eu aprendi também em Unai, que o Unai ensina muito, né? O Unai é um berço, cara. Quem souber aprender o Unai,
tudo que falta, agrega. É a primeira coisa que eu trabalho. O que falta? Eu tô lá para agregar. Né? Então, aí volta naquela perguntou isso. E você ensina de tudo? Eu achava que não. Até criar uma coreografia de tango, ensaiar um casamento, trabalhar com ginástica rítmica, mexer com a área do zumba, ir pro personal. E aí, de repente, você percebe que você tem habilidades que nem você sabe. Aí as pessoas falam assim, Xande, mas como é que você consegue fazer tanta coisa? Não, normal, é. Se eu estivesse bebendo, fumando, jogando, é a mesma coisa. Uhum. É uma prática de uma ação. Só que eu tento fazer todas as ações voltarem para mim de forma, né, umas lucrativas, logicamente, porque a gente necessita do lado financeiro, e as outras de forma de berço de divulgação. Porque leal de hoje é visual. Sim. E a comunicação, querendo ou não, o tete a tete, sempre vai falar mais alto que qualquer outra mídia. É a confiança. Então, eu confio no Ismael e automaticamente o Ismael confia em você e, consequentemente, ele vai falar de mim para você e automaticamente você vai ter uma visão de quem tá de cá. Já confio. Tá vendo? Já vendi o meu peixe. E aí eu só tenho que agregar. Né? Ô, Xande, e falando da dança como benefício para a pessoa física e mental, então você pode dizer assim, a dança, ela incentiva na autoestima das pessoas? Com toda certeza. Né? Tayla Lois, vou falar sempre esse nome, Tayla Lois é o que pode dizer isso. Tayla Lois entrou no projeto A Dança Salva com outra percepção da vida. Você sabe quando você tem um adolescente que ele não tem percepção nenhuma do que ele vai fazer? Uhum. Tanto é que se você pegar uma foto dela hoje, pegar uma foto quando ela entrou, você fala assim, não é a mesma pessoa. De tudo. É visual. Do é sua aluna. Hoje ela é formada, trabalha no hospital municipal, tem uns 10 empregos também. É uma pessoa bem intuitiva e bem no que ela quer. Mas como ela entrou e como ela está agora nem se compara. E assim eu tenho dezenas de milhões de exemplos. Dentro da dança, dentro do nosso berço de dançarinos. O Pedro foi assim, que hoje é meu sócio. A Jay foi assim, que hoje ela dá aula. Inclusive ela ganha mais que eu, vou até baixar o salário dela. O próprio Clevin, que mais que ele ajudou a formar o grupo, ele veio desenvolvendo habilidades. O Lucas, que está dentro da área do Pilates. Então, assim, são milhões de dançarinos. O Breno, que está em Brasília hoje, ele ganhou a bolsa na faculdade, ou seja, o cara de Unai ganhou a bolsa em cima da galera de Brasília. E hoje ele é destaque dentro de uma das escolas de dança em Brasília. E por aí vai. Bacana. Então, a dança, além de ajudar bastante na autoestima, né? A gente pode considerar também que é uma forma de comunicação, né? A gente consegue se expressar através dela. A gente tem uma fala que fala assim, não dançamos com o corpo, mas sim com a alma. Que legal. E a gente tem um espetáculo que a gente está montando, chama Falando Sem Palavras. Tudo a ver com essa pergunta. Tudo a ver. Que legal. Então, e por que a gente pegou isso? E como que é importante o network? Em 2014 a gente foi para Curitiba e a gente viu uma roda de dança onde que tinha galera da Argentina, os brasileiros, galera da Holanda, nem sei qual que é o outro país estava lá, acho que México estava junto, que é o maior evento da América Latina, o FH2. Só que estava tocando uma música que todo mundo conhecia. E todo mundo estava dançando a mesma coisa. O mesmo ritmo, a mesma harmonia. E a galera falando os nomes lá, mais estranho, né? Você não conhece as línguas. Né? E você tentando escutar e não entendendo nada, mas na hora da dança todo mundo estava se acabando. E foi daí que surgiu o Falando Sem Palavras. Porque para dançar você não precisa falar. Você precisa escutar. É expressão. É expressão. É expressão e é artístico, né? Exatamente. Então, legal. Isso veio para mim, sabe? A minha mente fez assim. E foi aí onde eu decidi fazer o movimento livre. Porque se eu fosse fazer um evento só de hip hop, acompanhando a linhagem do meu grupo de dança, eu não tinha público, eu não tinha grupos participantes. Era mais nichado na cidade interior. Né? Exatamente. Querendo ou não, a gente sabe, né, essa questão. Mas se eu pegasse tudo que envolve a dança e jogar num palco, eu tenho X participantes, X público. E tá falando dentro da mesma linguagem. Dentro da mesma linguagem. Então a gente começou como encontro das danças, passou para o encontro local das danças e chegou a ponto de encontro regional, né? E Deus abençoe que daqui uns dias é encontro nacional, se não internacional. Que legal, bacana. E essa questão aí que envolve tudo isso, né? Igual a melhora de autoestima, a própria comunicação, como foi falado também.
E a gente chega nesse ponto que você falou, que eu queria explorar um pouquinho mais aqui na nossa conversa, que é o movimento livre. Você acabou de falar que começou como encontro das danças. Isso. Explica um pouco mais pra gente, assim, né? Você já comentou do porquê do estalo dele, mas na prática, o que a galera encontra, que você como, né, um cara na linha de frente aí tem prazer em ver ali, né, e fazer a cada ano querer fomentar ali o evento? Cara, então, o movimento livre, ele surgiu com uma proposta, igual eu tô te falando, é o intuito de fazer algo que nunca teve. Na verdade, esse nome... E das referências que você viu fora também, sim, né? Sim. O FH2 foi uma referência gigantesca, o Hip Hop District, né? O World of Dance, né? Que é um outro evento que meu sonho é a gente conseguir participar ainda, nem que seja só para ver. Mas todos eles dão referência ao encontro. No final é encontro, né? E aí a gente começou a trabalhar só com o nome de Encontro das Danças, né? Porque eram várias danças, né? Que a gente tinha local, cango, catira. Tanto é que a gente teve catira num ano, foi muito interessante. De catira ao balé. Sabe? É muita desconstrução e ao mesmo tempo em construção, né? Na área da dança. E aí o movimento livre ele veio de realmente se movimentar da forma livremente, né? Aí tem até uma frase que foi até a Jay que fez, que é livre para ser quem você gosta de ser. Dentro do movimento livre. A gente até usa ela como layout, né? É isso, né? Tentando entender aqui já e já falar alguma coisa, mas às vezes a gente curte ser uma coisa ali na intimidade, tipo assim, poxa, né? Tô aqui, sei lá, fazendo uma atividade aqui, ó, dá uma dancinha ali esquisita, mas é eu fazendo aquilo naquele momento meu. É o seu original, cara. Isso. Não tem Né? como. Então ali é um momento que a pessoa pode ser isso aí junto com outras que também teria aquela dificuldade. Com certeza. E isso se enquadra muito no ser você. O movimento livre nunca tem a pretensão de dividir. Ah, esses aqui são os melhores, esses aqui são os mais ou menos. Não é isso. É ser quem você gosta de ser, realmente um local onde que está ali para todo mundo se abraçar, todo mundo se encontrar, né? Então, por isso o nome Movimento Livre, Encontro das Danças, né? E hoje Encontro Regional das Danças, né? E por que regional? Porque a gente atingiu um nível de participantes gigantesco. No ano passado, a gente teve 2 gringos aqui dentro do nosso evento sem a gente até saber. Os caras não falaram nada, não conversaram com a gente. Não precisava. Não precisava. E aí a gente viu só quando tava repostando. Falei, mas esse cara é da onde? Paris? Como é que esse cara tava aqui? Ninguém sabia. Sabe? E hoje a gente recebe também esse ano um dos nossos jurados, que eu não vou divulgar o nome, mas ele é de Portugal. Fica aí o suspense. Então fica o suspense aí. Só quem seguiu o podcast aí vai saber. Poder ir acompanhando aí depois. Já fica ligado. Mas ele surgiu com esse intuito de abraçar a cidade de Unai e de repente começou a abraçar o Noroeste Mineiro, Brasília colou, veio Goiânia. Aí Richal, lá da Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães, compôs uma letra musical de abertura do Movimento Livre. Né? Então assim, já fez uma conexão gigantesca pra gente naquela região. E as coisas vieram a acontecer, né? Mas nitidamente que o ápice do movimento livre, de crescimento, de importância, de reconhecimento, ele veio na pandemia. Aí você fala assim, Xande, como assim na pandemia? Mas na pandemia estava tudo parado. Porque através da Escola Bom Sucesso, da Montessoriana, a gente conheceu o Carlinhos Jesus. Que inicialmente a gente não teve tanta abertura, até a gente mostrar o nosso projeto para ele, o vídeo do projeto. A gente montou uma coreografia específica para apresentar para ele em menos de 15 dias. Tadinho, 2 meninos sofreram. Tem acesso a um homem desse aí, você também dá seu jeito lá, né? Pra você poder mostrar o trabalho. Me virei, os meninos tiveram que se virar. Mas a gente mostrou um trabalho de excelência. Né? Inclusive, eu vou encaminhar, não sei se eu já te encaminhei o vídeo, né? Onde que a gente apresenta o projeto para ele, senão eu vou te enviar para você dar uma olhada. Até de encurtar algo, né? Se for possível de compartilhar com a galera pelo podcast, até nas nossas redes também. Isso é ótimo. Porque ele fez colocações que minha vida toda eu fiz dentro da cidade de Unai, sabe? E a gente teve um reconhecimento visual dele que a gente não teve local. E aí entra naquela coisa, né? Que a prata da casa nem sempre faz milagre. É mais ou menos isso. Só que ele vindo e ele sendo um dos nossos jurados de palco, abriu uma gama gigantesca para o Brasil para a gente conversar de forma direta ou indireta, né? Porque ele tem contatos, ele soube indicar alguns. A própria presença, né? A própria presença dele. É um cara extremamente amigável, sabe? É um cara... pode falar o que for, mas se não fosse ele, talvez a gente não
teria esse avanço no encontro regional hoje, né? Ou pelo menos não tão rápido. Não tão rápido. Mas tem um cara, que é parceiraço, que é o Thiago Viana, lá de São Paulo. Thiago Viana é outro cara também que não mede palavras para realmente reconhecer o que ele fez pelo movimento livre. É um cara que veio de braços abertos e teve a capacidade de fazer Xande. Falei, cara, mas como é que é, né? A gente vai ter os jurados, quanto que ficaria isso, né, financeiramente? Eu falei, cara, se preocupe em fazer o evento. Se sobrar um dinheirinho pro pão, aí a gente come o pão e fica tranquilo. Então, um cara que não se preocupou com isso, o lado financeiro, né? Então, ele veio de braços abertos, recebeu o nosso evento, cara, muito, muito interessante, sabe? Por isso que eu falo que, às vezes, a área do hip-hop, a gente aprende a sofrer muito. E aí, quando a gente vê uma ação necessária, a gente sabe reconhecer também. E no meio do caminho você acaba achando muitas pessoas, igual uma ação dessa aí que ele fez com você. Você vê que a pessoa é extremamente ligada a uma questão cultural. E entende ali toda aquela logística da dificuldade, das inseguranças que está passando pela sua cabeça, né? E você escuta uma frase dessa aí, o gás é outro. Você tá doido. Igual eu tô te falando, quando a gente tem um reconhecimento, muitas das vezes, Mael, não é o lado financeiro, nunca vai ser. Porque, por exemplo, às vezes dependendo do cliente, né? Vamos jogar nessa questão da VES, do podcast. O cara te paga, ele recebe o produto e acabou. Você não sabe se ficou bom, se ficou ruim, se o cara gostou, se não gostou. Simplesmente foi um negócio, uma transação, assim dizendo, né, de pagamento e recebimento que acabou. Mas quando você tem um reconhecimento, uma valorização daquela arte que você faz, porque isso aqui é uma arte, é o audiovisual, muda a história. Você se sente mais, sabe, incorporado. E quando ele fala assim, tem uma fala do Thiago Viana, que ele fala quando uma pessoa fez, onde outros fizeram e todos estão fazendo pelo mesmo propósito. Sem cultura, sem arte, não podemos chegar em lugar algum. Que são duas frases que eu gosto de ligar ela, que uma foi do Thiago Viana e a outra foi do Carlinhos Jesus. Que inclusive eu até uso elas no nosso vídeo. Porque são pessoas de ambas as datas, vivendo a dança, passando por vários locais, vendo várias situações, uns grupos subindo, outros descendo, sobrevivendo. E eles conseguiram vir para Unai, numa época de pandemia, e acreditar num propósito que nem nós estávamos acreditando. E está aberto a isso. Porque se não está, você não consegue ter oportunidade de apresentar, né? Com certeza. Então, assim, cara, só agradecer, velho. Só agradecer mesmo, né? Carol Villanova. Não tem como, sabe? São pessoas que fizeram a diferença nesse período e fazem até hoje. Então, reconhecimento total para vocês aí. Xande, e aí nessa pegada cultural ainda, então a gente pode dizer então até que a dança ela é fundamental para manter a cultura das cidades viva, né? Através talvez, não sei se é o caso de vocês, mas uma dança teatral, por exemplo, nesse sentido? Aí a gente parte para outra área nossa também, que é a área de espetáculos, né? Inclusive, a gente está com um espetáculo chamado Dançando no Mundo de Alice. Né? É um espetáculo que envolve realmente como se fosse Alice no País das Maravilhas, só que em forma de dança. Né? Então a gente criou um espetáculo de 45 minutos, que a gente vai apresentar ele em alguns pontos da cidade. É um projeto nosso que foi premiado agora pela Lei Paulo Gustavo, né? Então ele vai circular mais 2 cidades aqui em torno. É interessante porque envolve muitos participantes. E é da onde você começa a ver que aquele dançarino que era do projeto, um dançarino que era do estúdio, se torna uma linha de frente. Cara, a gente encheu os olhos quando você vê... vou dar outro exemplo de uma dançarina que está sendo muito destaque nosso, que é a Mariana. A Mariana é aquela menininha do cantinho ali, ficava ali, pegava as coreografias e ok. Até você dar a responsabilidade para ela. Hoje ela dá aula para mim no projeto lá no Canaã. Está fazendo as aulas com a Jay né, como tutora dela. Mas ela desenvolveu uma performance dentro do espetáculo que na hora que entra a parte dela, todo mundo vibra. Legal. Porque ficou um momento de destaque muito grande, né? Ela faz Tem pessoas que são assim, né? Perfis, né? Você tem uma pessoa quietinha e é um excelente é um monstro educadora. daquilo ali, né? Às vezes ela é excelente dançarina, mas às vezes não vai conseguir, não sei se é dançarina no termo correto, né? Mas às vezes não vai conseguir transmitir para outras pessoas assim e muito menos liderar. E às vezes você junta as duas coisas também. E é o elo da oportunidade, né, cara? Isso. Assim como eu tive a oportunidade, e mesmo sem ter a
a qualidade necessária para aquela responsabilidade. Aí você recebeu confiança. O lado da confiança ou te joga para cima ou te joga para baixo. Uhum. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, igual eu tô te falando, não gosto de trabalhar sozinho, eu sempre trabalho em equipe. E eu gosto de passar confiança e responsabilidade. E a dança, ela ajuda no trabalho em equipe? Com toda certeza. Fundamental. Se não tiver, não tem dança, não tem coreografia, não tem grupo. Bacana. Há uma necessidade. Se você não conseguir ter confiança e harmonia dentro do seu próprio grupo, Uhum. ele só afunda. E é inclusivo para todas as idades a dança, Xande? Todas as idades, independentemente de quem seja. Que legal. Tanto é que a gente nasce dançando. Já tá desde Davi o- dançou, comemorando, né? Já tá desde o ventre. Desde o ventre. Se a mãe tiver uma conexão com música e uma atividade, uma prática de atividade, um exercício físico, a criança nasce muito mais saudável. Isso é estudos. Não sou eu que estou dizendo. É estatística. Entendeu? É estatístico já. Então, o lado musical, sonoro, né, a escuta, para a criança mesmo no ventre, isso modifica completamente o desenvolvimento dela nas primeiras fases de nascimento. Uhum. É Tem muito vários interessante. estilos de Legal. música, né? Que é a Vários própria ritmos. sinfonia ali que desperta várias coisas, né? Então, por exemplo, tem informação aí, conversando com você que domina, de repente até receber essa informação errada, mas que, por exemplo, a música clássica, ela estimula a concentração, Com toda né? certeza. Então, para cada estilo ali, de repente a gente vai ter benefícios até específicos, né? Dependendo. Hoje, a gente mais velha, a gente tem alguns prazeres, né? Por exemplo, quando você está querendo descansar, você procura umas músicas mais calmas. Você vai lá no YouTube assim, momentos de chuva, né? Eu acho que Isso, quase todo mundo já fez isso. Até de bebê também, aquele ruído Só de branco. beber, umas coisas assim que você quer dormir. Ah, eu quero curtir e tal. Você procurar uma música aí já entra na questão da frequência cardíaca, com os BPMs mais altos, né? Ah, eu quero realmente curtir mais. Ah, você vai pro Calm House, um eletrofunk, uma coisa assim. Quer fazer Ah, uma atividade física mais acelerada, isso tipo vai uma música com uma batida. um rockzinho e tal. Então, tudo tá se ligado à música. Né? Então, assim, dentro da cultura hip hop você tem a divisão, né? Que é o rap, a música, o DJ MC. Então você tem ali essas conexões, né? E a dança que é o break, né? Então cada um é um elemento que se junta e faz parte da cultura, né? Hip hop, Legal. assim dizendo. E cada uma se conecta a outra. Aí você fala assim, se você for pensar agora de outra forma, você vai pegar o artista, aí você tem a banda, você tem a luz, aí você tem o público, que quase a mesma harmonia, né? Uhum. Isso sem um não tem o outro, sem um não tem o outro, sem um não tem o outro. Verdade. E separar mais e olhar mais longe ainda, tudo é grupo. São tribos diferentes, mas se torna grupo. Grupo. E se não tiver harmonia, não tem grupo. Igual você falou, acho que você conseguiu traduzir muito bem um pouquinho do que você viveu, você não foi aleatório, foi intencional, né? Você trouxe referência e foi ali e fez acontecer. Mas aposto que quando você olha ali, né, no movimento livre, o encontro que você promove, tudo isso acontecendo, acho que você deve olhar assim, ó, acredito que vai ter algum Xande aqui que vai ver o que eu vi no passado e entender, ter a sensibilidade de entender quanto que é legal, né? Tipo assim, poxa, aqui é um momento que todo mundo é livre, né? Como o próprio nome diz ali. Acontece isso também? Já voltando assim ao Cara, momento mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho daquilo que você sente quando você está ali realizando o seu evento também. O que você acredita que você está gerando, né? De boas memórias ou, né, bons momentos mesmo na vida das pessoas. o ano passado a gente recebeu aqui como jurado o Evandro, o Henrique Bianchini, Felipe Ursão e o Thiago Viana novamente, que o Thiago Viana é nosso parceiro mesmo, né? Não tem como largar esse cara para trás para nada. E a gente fez um podcast, né? A gente reuniu, trocou uma ideia. E aquele momento ali para mim, ele foi o ápice de todos os momentos. Porque você consegue compreender algumas coisas como os detalhes da dança de cada um de forma de vivência. E quando você pega isso e leva para palco para você assistir isso, apesar que eu só assisto depois nos vídeos, né? Que na hora do evento você fica uma loucura. Adrenalina. Mas quando você começa a ver detalhes, desde crianças a pessoas mais velhas participando, que você vê as fases de transição de dança de cada um, cara, é uma experiência que não se paga, sabe? E quando eu vejo um projetista nosso, né, que é do projeto A Dança Salva, ou que seja do nosso grupo, indo à frente, evoluindo, tomando frente, crescendo, cara, é uma alegria gigantesca. Isso é uma Um realização orgulho para que- você que participou da formação, Nossa. mas como um todo também vê que está evoluindo de maneira geral, né? Com ali, toda certeza. Se Deus virasse para mim e falasse que hoje, Xande, eu acho que chegou o momento da dança
tem que parar por aqui, eu já estava satisfeito. Pelo que você já evoluiu e vivenciou, assim, no meio. Hoje ninguém segura mais o movimento livre, cara. Eu acho que o Nair segura ele por pretensão de crescimento. Porque no ano passado a gente teve uma média de 120 dançarinos participantes de fora. Fora os locais. Isso é bem Então significativo. é um evento assim que realmente atrai. Então só o Nair para parar. Não tem mais onde colocar o povo. Vem pessoas de outros estados também? Sim. Também. Brasília, Goiânia, Rio, São Paulo, Curitiba, Bahia, De fora. Portugal, Paris. Vai. Legal. Até jurado vai vir, né? De fora. Você falou. Vem. E quem quiser acompanhar, consegue ver no YouTube? Tem algum canal que a gente pode acessar? Como é que é para ter acesso ao dia também, né? Do Isso, evento? ao dia do Esse evento. ano, como é que vai funcionar? Temos duas redes principais, né? Que é a do Black Dance Style, no próprio Instagram, e tem linkagem com o YouTube. E tem o próprio Instagram do Movimento Livre, que já se liga diretamente ao site. O site já entrega todas as informações de local, a pessoa já consegue rastrear diretamente a inscrição, regulamento, né? Defasagem, alojamento, consegue visualizar tudo por aí. Tanto no Movimento Livre, Instagram, quanto no Black Dance Style. Então, mais informações mais por lá mesmo. Você pode adiantar alguma coisa assim, principalmente em relação ao desse ano? Dia 16 e 17 de agosto, no Clube Uai, antigo SESI, entrada gratuita para quem vai ver o evento, tá? Para quem quiser participar, tem que entrar no Instagram realmente do Movimento Livre ou no site www.movimentolivre.net e fazer sua inscrição. Legal. Já tá valendo para poder Tá ir valendo. pra lá e ver tudo. O famoso partiu, já começou. O evento já começou. Já tá rolando o movimento, literalmente. Já tá rolando o movimento. O Black Dance já tá preparando uma ótima coreografia para vocês, tá? Uma coreografia de abertura. Vale ressaltar que é a mesma coreografia que a gente vai levar para campeonato esse ano, então a gente está realmente trabalhando pesado para encher os olhos de quem vai vir, né? Uhum. E também mostrar quem é o Black Dance Style para quem for assistir, para quem for participar. Xande, e você citou também lá atrás sobre o projeto da Dança Salva. Você pode detalhar um pouco mais para nós? Sim, sim. O projeto da Dança Salva, ele é o nosso berço, né? De novos dançarinos, de novos praticantes, né? A gente tem ele em 4 locais específicos dentro da nossa cidade, né? Lá no Canaã, na Karatê-Do, que é um espaço cedido pelo Flávio, né? Do Karatê, grande parceiro. A gente tem lá no CRAS, no Moeiro, né? Outro núcleo lá. E no próprio The Blacks Studio, a gente tem as outras aulas lá. Então, a gente tem aulas desde o balé ao street dance, né? A ginástica rítmica, que são aulas realmente gratuitas para a população, né? Deve estar chegando a uma média de 140 novos praticantes de dança dentro da cidade aí, de 8 a 17 anos. Eu ia te perguntar agora sobre a idade. Eu ia falar novamente Por sobre a enquanto. idade. Depois nós vamos abrir até um forrozinho ali para pessoa com terceira idade. Bacana. Deve ter alguns que ficou pelo caminho ali, não pegou o forrozinho ali e Foi. quer encontrar alguém. Brevemente. Quem sabe aí, eu tô fazendo um curso aí direto com o Carlinhos aí, terminando, quem sabe até um tango aí, um bolero. Sim. Quem sabe. E a referência não é baixa não, curso com o Carlinhos, você tá doido. E falando ainda sobre a questão do nosso projeto Dança Salva, o nosso aporte principal é em bairros mais periféricos ou pessoas realmente voltadas, né, para a comunidade em si. Por quê? Porque a necessidade da comunidade hoje de uma prática e uma aprendizagem é muito grande. E como eu falei no início, né, eu vim do Canaã, moro no Novo Horizonte até hoje. Então a gente sabe as necessidades que o próprio bairro sofre, né? Uhum. Então foi por isso que a gente decidiu colocar esse nome primeiramente, né, a Dança Salva, né, que é o nome do projeto. E porque a gente sempre se espelha em alguém que seja à frente, que seja atrás. E o sonho nosso é realmente ter pessoas que continuem a nossa trajetória, que acredite, que dê valor, que hoje é muito difícil você achar um adolescente que dê valor, principalmente algo que não... Se você for parar para pensar, retorno financeiro é mínimo. Então você precisa de uma pessoa que acredita na causa, né? Assim como a gente acredita que esse projeto da Dança Salva pode mudar muita gente. Realmente uma causa, né? Exatamente. Assim como já mudou, né? Igual eu falei, a gente tinha uma média de 140 projetistas. Mas se for pensar lá atrás, em 2006, 2008, era só 2 dançarinos. Quantos se formaram
durante essa estrada. Quanto por cento vem evoluindo por ano, né? O orgulho é grande? Gigantesco. Eu falo que eu não largo meus meninos do Mambuia para nada. A maneira que eles dão valor e acreditam é impressionante. Sabe? Então, esse valor que a gente recebe nesses pontos de projeto não se compara. Por isso que eu falo que o lado financeiro nem sempre é importante, sabe? Você vive um propósito hoje, né? Você vive um propósito. Claramente. Quando você olha no olho da criança e vê ela brilhando. E o mais importante, cara, que chama muito a nossa atenção, como eles acreditam que isso que eles estão fazendo pode mudar a vida deles. E pode, né, de fato. Com certeza. Eles pegam o conceito, né? Pega o conceito. Eu sou um exemplo disso. Uhum. Né? Eu vim da dança. Se não fosse a dança, talvez não tinha chance style. Então, esse projeto da Dança Salva, ele tem um intuito. É construir pessoas. E a gente vai lutar muito por isso. Com ou sem dinheiro. E aproveitando esse gancho aí, o projeto aceita patrocinadores? Com toda certeza. Inclusive, a gente necessita muito. Inclusive, precisando. Inclusive, precisando, hashtag, manda aí para nós. Brincadeiras à parte, mas é um projeto que ele tem, querendo ou não, do mais que a gente tenta minimizar, né, os impactos financeiros, mas é um projeto que necessita, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho alunos... É porque é gratuito pro pessoal, né? Gratuito então, pro pessoal. Alguém... Mas aí tem uma conta a ser tem um gasto paga, né? para deslocar, tudo, né? o professor sofre para deslocar, alimentar dependendo da distância, enfim, né? Mas nem é só isso. Quando você chega para dar aula e você olha para a criança e você não vê nada no pé dela, e você fala assim, cadê seu tênis? Então, tio, eu não tenho tênis. Você não chegou só para dar uma aula. Sabe, cara? Uhum. Pô, e dói o coração, velho. Fui dar uma aula no Mamoeiro, numa chuva, cara. Chovia mais lá dentro da tenda do que lá de fora. E aí, o Enzo tava lá, que é um dos meus alunos lá, cara, todo molhado. Só tava com um pé da chinela porque o outro arrebentou. Mas estava lá. Mas estava lá. Sabe? Pô, de encher o olho. Eu falei, uai, Enzo, e cadê o salário? Tio, arrebentou. Falei, e agora? Agora é ir pra escola só quando tiver dinheiro pra comprar o chinelo. Pô, arranquei meu tênis e falei assim, tamo aqui, velho. Você não vai deixar de ter o que calçar, Sabe, você também não vai deixar de ir na escola. Jamais, véio. Então, assim, algumas coisas assim que eu passei por situações, pô. Eu sou do bairro periférico, eu sei o que é comer arroz, feijão e ovo. Quando tinha ovo. Sabe? Então, assim, vou lutar com unhas e dentes, com ou sem dinheiro. Não é uma questão, né, da pessoa, é uma questão de ser também uma pessoa, né? Entender o que está acontecendo ali. Ser humano, lutar, né, cara? Né, com Ser unhas e humano. dentes enquanto tiver força ali. E o projeto, né? Quando a gente fala projeto, principalmente projeto social, as empresas, né? De Unai e região, e, enfim, sempre tem que entender a seguinte questão. Um projeto social ele faz ações que o governo não consegue fazer de forma direta. O governo não faz porque ele não tem capacidade mecânica para fazer. Né? A própria empresa não tem condição dela parar as atividades dela para fazer. E o projeto social ele faz ações de reestruturação e de conservação, que é o quê? O aluno, quando ele está desenvolvendo um projeto, ele não está pensando em ganhar um dinheiro fácil. Ou, né, a famosa fala vagabundar, né? Ou vandalismo, entre outras coisas. Ele está querendo o quê? Ele olha para aquilo ali como uma oportunidade. Agora, quando ele não tem um projeto, porque ele não tem condição de pagar uma academia 20% para fazer uma aula. Quando ele não tem isso, ele vai pensar em quê? É o que está oferecendo para ele. De forma mais barata. Está sujeito, não é aquele que pode ser criado para envolver ele. Exatamente. Hoje, um dos maiores desafios, então, está sendo o financeiro pelo projeto. Sim, o maior desafio é o financeiro, para um projeto social sobreviver. A gente tira do bolso hoje, né? Querendo ou não, o projeto da Dança Salva, a gente teve agora, recentemente, emenda parlamentar, né? Que é o vereador que destina uma emenda parlamentar para alimentar o projeto por X data, né? Do mais, então agora vocês estão ganhando dinheiro. Peraí, deixa eu falar uma coisa que você... Tem 10 anos que a gente mexe com o projeto da Dança Salva, nunca teve R$1. A gente conseguiu emendas que vai durar só até agosto, e o resto? Eu paro o projeto? Não tem agora como. Que conseguir um recurso era só para isso? Claro que não é. Não tem como, né? Então, minimiza. A gente tem ações, né? Outras ações, vocês participam da Arca de Nós, vocês sabem que, por exemplo, quando o Abrigo fala assim, gente, tá acabando o dinheiro. Sim, ali E ali a gente sabe o rumo rumo luta que é. diária, né, cara? Porque assim,
as pessoas veem, né, falando sobre essa parte, muitas doações e principalmente quando elas chegam, o valor que ela chega. Agora, muita gente não vai ver o custo mensal ou mesmo diário ou uma série de coisas que precisa e é, como eu falei, diário, né, mensal ali, que quando você vai ver o valor montante total, às vezes dá para 2 meses, talvez Quando 3, dá 2 meses, né? né? Então, a pessoa não busca, ou se ouviu falar, não se conscientiza sobre o valor real para a coisa poder funcionar, né? E ver uma ação ou outra ali que aconteceu, não. Então, tá tranquilo. Tá super tranquilo, eles não precisam mais de ajuda, não. Não, eu ia até ajudar, mas agora não precisa. Não precisa né? mais. Então, é falta de informação. Então é isso, assim, a gente tem uma vontade muito grande de crescer o projeto, né, para outros bairros. Só que a gente necessita de mão de obra. Uhum. Tirando os nossos dançarinos que são voluntários, os outros recebem, né? Então, o professor de capoeira, ele recebe, a professora de balé recebe, que não está no nosso, né, no nosso berço de dançarinos. São dançarinos terceiros. Então, a gente tem financeiro com eles, além dos nossos, que já tem um intuito ali mais filantrópico. Então, tem esses gastos, além de uma camiseta, né, além de você produzir ou comprar um material que também necessita, né, um som que estraga, querendo ou não, são vários polos, então você tem que ter várias caixas de som ali para distribuir. E são gastos que acaba que nem sempre a gente consegue recursos da própria associação, né? Uhum. Então há um interesse muito grande, sim, né, dentro dessa área de patrocínio. Né? Sejam muito bem-vindos aí, né? Você que está do outro lado da tela assistindo aí essa informação, sabe que tem um projeto social chamado A Dança Salva, sabe o quanto é importante, inclusive patrocínio é uma coisa que talvez a gente nem prefere ganhar, mas a gente prefere ganhar um parceiro. Um parceiro que assiste onde que o dinheiro dele está sendo empregado, porque isso é importante, ver realmente a coisa acontecer, porque o valor é diferente. Não é dinheiro, é valor. Sendo parceiro, ele vai entender do que realmente está sendo falado ali. O que realmente está acontecendo de verdade. Legal. E assim, você, né, tá à frente do movimento, já deve ter visto várias situações dessas acontecendo, mas do lado publicitário, né, abertamente falando, como você mesmo citou, às vezes você tem a ação social, você tem ali a empresa que às vezes até quer fazer algumas ações sociais de iniciativa própria ali, mas entre coordenar, fazer toda essa ponte, deixa para lá, né, e ali, geralmente um patrocínio, ele é mais do que, eu vou ajudar. Né? O pessoal usa muitas vezes a palavra ajudar. Né? De fato ajuda, mas como você falou, não é para isso. Então o patrocínio, muitas vezes, ele também é uma oportunidade, né, da empresa vincular a marca dela a uma causa que faz bem para aquela comunidade que ela está inserida também. Com toda certeza. Então o cliente, principalmente, né, a comunidade que é beneficiada como um todo, isso são reflexos que são positivos para a marca. Então ainda que a pessoa não se sensibilize, mesmo você falando que você está compartilhando de conteúdo aqui com a gente, ela queira basicamente impulsionar mais a marca dela, vincular com algo positivo, né? A porta está aberta do mesmo jeito. O ideal é ser parceiro, como você falou, né? Realmente vir com o coração. Mas também tem esse lado, que é um reflexo que faz bem para a marca. As pessoas têm outra percepção daquela empresa, né? Não, hoje se a marca ela se ligar, independentemente do projeto, mas de forma direta, ela vai ver onde que o dinheiro dela está sendo empregado. Que seja uma forma de contribuição, que seja forma financeira, enfim. Mas ela vai ver o retorno. Porque ela consegue visualizar, é palpável, né? Porque às vezes você recebe um patrocínio, o cara te dá o dinheiro e nem sabe se esse dinheiro chegou do lado de cá, ele não se interessa. E muitas das vezes, isso para ele não está tendo retorno. Mas quando você patrocina algo, você, de certa forma, está comprando a publicidade. Talvez muito mais barato que se for panfletar, outdoor, produzir um vídeo, enfim. E o jeito que vai chegar para o seu cliente também é bem diferente. As abordagens são diferentes, né? A visualização é diferente. Então, patrocinador, parceiro, enfim, patrocina, né? O projeto da Dança Salva, patrocina o Movimento Livre, eu tenho certeza que o retorno vai ser muito grande. E para vocês também, pelo questão visual, vocês vão entender a diferença. Principalmente se vocês participarem. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente está chegando ao final de mais um podcast Unai. Eu gostaria de agradecer a presença do Xande, convidá-lo para sempre voltar. A gente está aqui de portas abertas, tá bom, Xande? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Somente agradecer realmente a oportunidade pelo podcast Unai, né?
Vértice, né? Em nome do Ismael. Você também, muito Obrigada. obrigado. Nosso parceirão Bruno tá ali, trabalhando firme. O cara trabalha demais. Monstro. Agradecer quem for assistir, né? Que reconheça mais os projetos locais, valorizem bem, tá? Os patrocinadores, os apoiadores. Agradeço imensamente quem chegou até aqui com a gente, que continue também valorizando, né? Toda a galera de apoio de audiovisual, mais uma vez destacar o podcast Unaí pela oportunidade. E é isso. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo convite. Isso. Também aproveito para te agradecer pela parceria de sempre, né? Parabenizar também a iniciativa sua e toda a galera, como você falou, você não trabalha sozinho, fica aqui, não conheço a turma, né? Mas fica aqui um grande abraço para todo mundo também, porque mais do que promover a dança e as atividades que vocês fazem, igual você falou também, é uma questão humana mesmo, né? Que envolve profundidades que talvez a gente não consegue nem imaginar, né? Então fica aqui o parabéns, realmente. Como a Rayane falou, aqui é um local de portas abertas para você e para toda a causa, que a gente também tem esse compromisso também de ser apoiador, né, desse tipo de movimento, né, literalmente. Então, livre. Né, e livre. Então, fica aqui o meu agradecimento para você também, parceiro nosso também aí das antigas, né? Sabe que o espaço para isso, né? E pela amizade que a gente tem também, está sempre disponível, viu? Te agradeço e parabenizo mais uma vez, cara. Valeu, obrigadão. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o Xande, com o meu parceiro Ismael. Nos sigam nas redes sociais e até a próxima.